No Orientação Sexual de hoje, um assunto que talvez seja um fantasma na vida de muitos homens, a impotência sexual. Para conversar sobre isso, nós convidamos mais uma vez o urologista, o Dr. Plínio Moreira de Góes. Dr. Plínio, o que é realmente a impotência? O termo impotência, ele não é mais utilizado hoje em dia. O termo mais adequado para se utilizar é disfunção erétil. E disfunção erétil o que é? É alguma alteração na função da ereção, isso é, do pênis ficar ereto e ter a capacidade de penetrar. Então, o que acontece? Às vezes, isso não é completo, existe uma flacidez ou, às vezes, não existe uma ereção. Então, o termo não é mais impotência, e sim disfunção erétil. Então, qualquer alteração no mecanismo que leve a uma disfunção erétil, a gente classifica isso hoje em dia como antigamente se classificava a impotência, a impossibilidade de se ter uma ereção capaz de ter para se ter uma relação adequada. E geralmente quais são os fatores de risco que levam à disfunção erétil? Existem alguns fatores, existem doenças que levam à disfunção erétil e que seria importante a gente falar um pouquinho de como a ereção ocorre. O que acontece? A ereção é um fenômeno, ela é tanto psicológico, ela também entra em fatores vasculares, neurológicos. Então é um sistema complexo onde o quê? Ocorre um estímulo, seja ele visual, tátil, que vai ao cérebro. O cérebro manda uma mensagem através da coluna vertebral até o pênis, onde no pênis esse estímulo ele é traduzido com a liberação de algumas substâncias que fazem o quê? Elas relaxam a musculatura do pênis e fazem com que entre mais sangue, e assim ocorrendo a ereção. Então, o que pode acontecer que possa alterar esse fenômeno? Qualquer coisa que venha alterar, primeiro o psicológico. Por quê? Porque se você tem uma preocupação, uma descarga adrenérgica muito grande, isso é, adrenalina, você está muito nervoso, o que pode acontecer? Pode haver um bloqueio naquele inicial, isso é, lá em cima, no cérebro, pode haver um bloqueio. Então, é a primeira coisa, são os fatores psicológicos que podem levar a uma disfunção erétil. Depois, o que pode acontecer? No caminho, esse estímulo, se ele foi liberado no cérebro, ele na coluna, se houver uma lesão de medula, se tiver qualquer comprometimento de inervação, por exemplo, na neuropatia que o diabético tem, periférico, pode haver também uma falta de transmissão desses estímulos até chegar no pênis. Então, o diabetes, seria uma causa muito importante de disfunção erétil, principalmente no jovem. Né? E o que acontece? E existem os fenômenos vasculares. Por exemplo, uma artéria entupida não leva o fluxo de sangue adequado para o pênis. Então, isso também pode prejudicar a ereção. E o homem que sofre de disfunção erétil, ele também sofre da falta de prazer? Não, veja bem. A ereção e o prazer são coisas bastante diferentes. O orgasmo, que é o prazer, ele é um fenômeno central, um fenômeno que se dá no cérebro, o prazer se dá no cérebro. Ele é diferente, a ereção ela pode ocorrer ou não. Inclusive, os indivíduos que não têm uma função erétil, não conseguem uma ereção adequada, muitas vezes ele tem um orgasmo com o pênis flácido. E o que acontece? Às vezes, mesmo com o pênis ereto, alguns homens não têm o orgasmo, que é muito diferente também da ejaculação. O homem pode ter um orgasmo, o prazer, sem ejacular. E muitas vezes pode também, em algumas patologias, ele também ter ejaculação e não ter o orgasmo. A disfunção erétil, então, tem a ver com a falta de ereção. Não tem nada a ver com ejaculação e orgasmo. Perfeito. São coisas diferentes. A ereção é que dá o caráter da disfunção erétil. Então, num próximo programa, poderemos abordar a disfunção no caso do orgasmo e também no caso da ejaculação. Com certeza. São fenômenos que a gente tem que também entender um pouquinho para entender o que acontece, às vezes, numa alteração desses fenômenos no homem. Como o homem pode saber que está sofrendo de disfunção erétil e de que não foi apenas um caso isolado? A disfunção erétil, ela realmente ela é reincidente.
Não é o fato de você falhar uma vez que vai pressupor que ele esteja com uma disfunção erétil. Muitas vezes, por condições ambientais, por um susto, de repente, durante uma relação sexual, pode haver uma falha naquela relação sexual. Agora, se isso se repete por algumas vezes, seria conveniente que o indivíduo fosse procurar um atendimento médico, um urologista, para saber se realmente ele está sofrendo de disfunção erétil ou não. Então, quais os passos que uma pessoa que começa a perceber, o homem que começa a perceber que pode estar sofrendo de disfunção erétil, ele deva tomar? O que você diria como dica para quem está nos assistindo? A primeira dica é procurar um profissional, um urologista, às vezes especializado na área de andrologia, que é a parte da urologia que trata da disfunção erétil e da infertilidade. Mas, nesse caso, seria responsável pela disfunção erétil. Então, procurar um profissional capacitado para fazer o diagnóstico e indicar o melhor tratamento. Como é o tratamento da disfunção erétil? Existem várias coisas que nós podemos fornecer para o tratamento da disfunção erétil. Uma das coisas são as drogas orais, que hoje em dia nós temos 3 drogas disponíveis no mercado. Uma delas que foi lançada é o Viagra, que é o sildenafila, que foi lançado como a pílula do século no fim dos anos 90. Né? E hoje em dia é um dos medicamentos mais vendidos em todo o mundo. Nós temos a tadalafila e nós temos também a vardenafila, que são as 3 drogas que hoje em dia estão sendo utilizadas para a disfunção erétil. São drogas que fazem o quê? Uma liberação daquelas substâncias que fazem com que relaxe a musculatura do pênis e façam com que haja um fluxo maior de sangue para o pênis. Então, elas são facilitadoras da ereção. Elas não são drogas que criam a ereção, mas elas são facilitadoras. Então, o que acontece? Você libera uma quantidade maior dessa substância, desses neurotransmissores, e o indivíduo vai conseguir uma ereção mais facilmente, vai conseguir um afluxo de sangue maior do que ele teria sem aquela droga. Doutor, mas tem cura a disfunção erétil? Com certeza. Hoje em dia nós temos muitos meios para resolver o problema dos pacientes. Seja ela as drogas orais, seja ela a injeção intracavernosa, ou seja até a colocação de uma prótese peniana. Então, todas essas são modalidades que nós utilizamos para resolver o problema da disfunção erétil. Doutor Plínio, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e pelas suas respostas aqui no Saúde Mental. Eu é que agradeço a oportunidade de falar mais uma vez para vocês. Então, ficou com alguma dúvida? Participe do programa, envie sua mensagem brasilresponde@ipctv.com.br. Participe!